Eita, turma, que deu foi saudade agora, hein? Rapaz, que forrozinho bom, né? Quanto tempo que a gente não se diverte com um forrozinho desse, hein? Pra dançar agarrado aí o arraiado do São João, rapaz. Eita, aí ó, relembrando aqui, deu foi saudade mesmo do nosso arraiado do Cupadivão. Mas o jeito tem é ficar parado mesmo, né? Não vai dar pra esse ano não, com esse coronavírus todo por aí tem que ter paciência, né? Vai ficar só na saudade mesmo. Mas é isso aí, galera. Vamos às nossas atividades, né? Começar aqui a nossa segunda-feira, nossa tarde aqui com a aula de matemática com animado, né? Coisa boa. Eita, saudade dessa escola, hein? Olha aí. É isso aí. Quem sabe daqui uns 2 meses a gente tá por aí, né? E aí, turma, vamos começar os nossos trabalhos. Se desse para ficar só no forrozinho, tava bom também, né? Na semana passada nós trabalhamos aqui o nosso conteúdo, finalizando potenciação, radiciação e aí vamos iniciar um novo conteúdo, né? Mas eu ainda vou fazer uma revisão, viu, daquele conteúdo, vou fazer uma revisão e eu acredito que tá marcada aí as avaliações para o final do mês, mas eu tô achando muito longe. Seria interessante a gente fazer essa avaliação logo, porque a gente vê esse conteúdo, já vamos entrar para outro e fica muito distante. Seria interessante a gente fazer logo a revisão, né, e fazer a avaliação logo. Vou pensar isso para a próxima semana, quem sabe a gente faz logo essa revisão e avaliação, né? Senão vai acumular conteúdo demais. Então, turma, não ficou nada para fazer a correção, né? Vamos iniciar aqui um capítulo novo, é o capítulo 2. E esse capítulo é esse daqui: produtos notáveis, fatoração e equação do segundo grau, né? Vamos iniciar agora a famosa equação do segundo grau, né? Quando a gente ouve falar em equação do segundo grau, pensa que é equação no ensino médio, né? Mas é o grau da equação que é o grau 2. Pois bem, mas antes de a gente ver a equação do segundo grau, vamos ver produtos notáveis, né? Uma revisão. Produtos notáveis é um assunto do 8º ano. E eu acredito que a gente estudou no ano passado os produtos notáveis, né? E também aprender a fatorar para poder a gente iniciar a equação do segundo grau com mais segurança, né? Fazer aqui uma revisão desses produtos notáveis. Produtos notáveis, a palavra aqui, ó, produto, né? Produto é a multiplicação de um valor por outro. Isso é produto. E notável. Notável é quando é importante, né? Quando é apresentável, quando é muito usado, né? Isso aqui é notável. Vamos ver como é que se comporta isso. Então vamos ver aqui, começando com um diálogo. Onde o homem aqui diz: o quarteirão onde fica a escola
tem medida de área de 195 metros quadrados. E o terreno da escola pode ser representado por uma região plana e quadrada. Já ela aqui diz: a medida do comprimento de maior lado do quarteirão mede 10 metros, e 10 metros a mais do que a medida de comprimento dos lados do terreno da escola. Já a medida de comprimento do maior lado do quarteirão tem 8 metros a mais do que a medida de comprimento dos lados do terreno da escola, né? O que eles estão falando aqui é mais ou menos assim, né? Que tem um terreno, que ele é assim, ele é quadrado, ó, eles estão falando isso, ó. Ele é quadrado, desenho aqui ruim, mas dá para entender. O que eles estão falando é simplesmente isso. O terreno é quadrado e o terreno todo ele é maior. Ele é maior aqui, ó. Ele chega a ser maior 10 metros, né? Chega a ser maior 10 metros. E aí na largura ele é maior 8 metros, ó. Ele é maior na largura aqui 8 metros, né? Ficaria alguma coisa mais ou menos parecido com isso aqui, né? Ele é maior do que o terreno quadrado 10 metros e na largura aqui ele é maior 8 metros, né? Alguma coisa parecida com isso. Mas vamos para frente para ver o que está dizendo aqui. Vamos lá. Sabendo que a medida de área do quarteirão é de 195 metros quadrados, podemos usar as informações para calcular a medida de comprimento do lado do terreno da escola, que será representada por x, né? Então vamos ver como é que... Aí é onde se constrói a equação do segundo grau. Então seria até interessante abrir aqui um parênteses, né? Para a gente relembrar o que é equação, né? É interessante isso. Eu vou falar um pouco aqui sobre equação. Quando é que nós temos uma expressão, pessoal? Vamos relembrar aqui um pouco, né, do ano passado. Uma expressão, ela pode ser numérica ou pode ser algébrica. Numérica, por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5. Isso é uma expressão numérica, né? Eu posso dizer também 5 mais 4 igual a 14. Essa é uma expressão numérica que não é verdadeira, né? A expressão pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Essa daqui é falsa, né? Por exemplo, 5 menos 2 é uma expressão numérica. Então, expressão é tudo que eu consigo, é uma comunicação, né? Então, essas expressões, elas são numéricas. O que seria uma expressão algébrica? É aquela formada por números e letras ou só por letras. Exemplo, x mais x, formado só por letra, né? Aí eu posso dizer igual a 2x. É uma expressão algébrica, porque tem número e tem letra. 2x igual a 8. Expressão algébrica. X menos y mais 4. Expressão algébrica, né? Então, bem simples. Agora, nem toda expressão é uma equação. A questão está aí. Toda equação é uma expressão, mas nem toda expressão é uma equação. E quando é que eu vou ter uma equação? Eu vou ter uma equação quando eu tiver uma expressão algébrica, né? E nela aparecer, nessa expressão tem que ter, para ser equação, tem que ter incógnita. Toda equação tem que ter incógnita e tem que ter igualdade, o sinalzinho de igualdade. Se não tiver, não é equação. Exemplo, vamos ver aqui. 3 mais 4 igual a 7.
aqui não é uma equação, porque tem igualdade, mas não tem incógnita, né? X menos y, aqui não é equação, porque tem incógnita, mas não tem igualdade, né? Vamos ver outra aqui. 2x menos 3 igual a 12. 2x menos 3 igual a 12. Aqui já é uma equação, porque ele apresenta igualdade e apresenta incógnita. Aí é uma equação, né? Agora, vamos ver mais um exemplo aqui. X mais 3x menos 5 igual a 4. Ora, eu posso ainda simplificar essa equação. Ó. 1x mais 3x dá igual a 4x, né? E eu posso passar esse 5 para o segundo membro. Fica igual a 4 mais 5. Portanto, 4x é igual a 9. X é igual a 9 sobre 4. Né? Pronto, está aí o valor do x na equação. Aí vem a questão, quando é que a equação é do primeiro grau e quando é que a equação é do segundo grau? A equação é do primeiro grau quando o maior expoente aqui da variável, da incógnita, é o 1. Se o expoente da incógnita é o 2, aí ela já é de segundo grau, né? Ou se for o 3, o maior expoente for um 3, ela já é de terceiro grau, e assim por diante, né? Vamos ver essa situação aqui do terreno, como é que fica. Deixa eu apagar aqui para a gente colocar esse exemplo aqui da equação do segundo grau envolvendo o terreno. Veja bem, nós temos aqui a área total. Um lado é A e o outro lado do terreno é B. Eles não são do mesmo tamanho, né? E juntando, multiplicando um lado pelo outro, a gente sabe que área, né? A área é um lado vezes o outro. Multiplicando um lado pelo outro, eu vou ter 195 metros quadrados, certo? Então, o que acontece? Acontece que se o valor do terreno, o terreno aqui da escola é quadrado, agora o terreno todo é que não é quadrado. Então, esse terreno da escola, um lado é x e o outro lado também é x, tá certo? Então, se eu fizer o terreno da escola, né, mais um pouquinho, né, a área da construção da escola mais um pouquinho, que é o terreno, né, somado com 10 metros, certo? E aí isso é um lado do terreno. E o outro lado do terreno é a área da escola, que é quadrada, ó. A escola mais 8 metros, tá certo? Pronto. Isso aqui é o terreno todo da escola. E x é a área construída, ó, só o prédio, né? Porque é quadrado, um lado vezes o outro. Então, como é que eu desenvolvo isso aqui? Tudo isso aqui dá igual a 195 metros. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Cada termo do primeiro fator aqui, eu multiplico com cada termo do segundo. Então, vamos lá. X vezes x, ó. X vezes x. X ao quadrado, certo? Agora, x vezes 8, ó. X vezes 8. Mais 8x. Pronto. X multiplicou com todos os termos aqui. Agora vamos para o 10. 10 vezes x mais 10x. Ó, porque não tem sinal de menos, é tudo mais. Ó, mais vezes mais é mais. Mais 10x. Certo? Mais vezes mais é mais. Então 10 vezes 8 dá 80. Multiplicando logo aqui. Ó, mais 80. Tudo isso igual a 195. Agora nós vamos juntar os termos semelhantes, ó. Termos que tem x ao quadrado, só tem um. Então, vai ficar sozinho, ó, x ao quadrado. 8x mais 10x são termos semelhantes. Então, aqui dá 18x, né? E na equação do segundo grau, a gente passa o que tem no segundo membro para o primeiro e deixa igual a zero, né? Então, nós vamos ter aqui mais 80 menos 195.
x ao quadrado mais 18x, aqui é 80. 80 menos 195 dá 115. Então vai dar negativo, ó. Porque o módulo maior aqui é negativo, ó. Então vai ser negativo. Menos 115. Tudo isso vai ser igual a zero. Pronto. Essa daqui já é uma estrutura de equação do segundo grau. Equação do segundo grau. Ela apresenta aqui no primeiro membro os três termos. X elevado a 2. Esse 18 aqui, ó. X elevado a 1. E aqui seria o x elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1, né? Então não precisa botar. Então já é uma construção aqui de uma equação do segundo grau. Vamos ver mais exemplos aqui para frente. Então ele coloca aqui a equação da seguinte forma. Considere a equação x ao quadrado mais 18x menos 115 igual a 0, que representa a medida da área do terreno da escola. Teste os valores a seguir nessa equação. Qual deles pode ser a medida de comprimento dos lados do terreno da escola? Nós não vamos testar todos porque é muito demorado, são muitas contas, né? Mas vamos testar logo o que é certo aqui, o 5. Colocando o 5 no lugar do x, para ver se isso aqui realmente é igual a 0. Quando eu coloco o 5 no lugar do x, isso quer dizer que eu encontrei a raiz da equação, o resultado da incógnita, o resultado procurado. Na equação do segundo grau existe a fórmula apropriada, dependendo de como se apresenta a equação, completa ou incompleta, existe a fórmula apropriada para a gente encontrar, que é a fórmula de Bhaskara, para a gente encontrar esses valores desconhecidos, os valores das raízes, né? Mas aqui está só pedindo para substituir, para ver se vale. Onde tiver um x, nós vamos colocar um 5. Então vai dar 5 ao quadrado mais 18 vezes 5 menos 115 igual a 0. 5 ao quadrado é 25, mais 18 vezes 5 é 90, né? 90, menos 115 igual a 0. E isso aqui realmente é verdade, igual a 0. Pronto. Isso aqui realmente é verdade. Ó. 25 mais 90 dá 115. Ó. 115 menos 115 é igual a 0. Isso quer dizer que o 5 é a raiz dessa equação. É o valor que satisfaz essa equação. Tá certo? Vamos trabalhar desse jeito aqui. Pra gente, como eu disse, vamos ter fórmulas para aplicar os valores dessas fórmulas e descobrir os valores desconhecidos. Vamos ver outros exemplos. Bom, vamos ver aqui como é que funcionam, né, os produtos notáveis, né? Alguns produtos envolvendo polinômios apresentam uma regularidade nos resultados, ou seja, um padrão de resolução, né? Por isso são chamados de produtos notáveis. Conhecendo-os, podemos economizar muitos cálculos. Vamos estudar alguns deles a seguir. O quadrado da soma de dois termos. Nós vamos ver o quadrado da soma e o quadrado da diferença, né? Começando aqui com o quadrado da soma de dois termos. Nós estudamos o seguinte: quando eu tenho, por exemplo, A vezes B, A vezes B ao quadrado, ó, a gente viu isso aqui. Quando é multiplicando, fica bem fácil de fazer. Era só distribuir, ó. Ficava assim. O A estava ao quadrado e o B também estava ao quadrado. Já quando é somando, não pode fazer isso. Não é possível fazer, porque o resultado não é o mesmo, né? Então a forma de resolução é outra. Então nós temos o quadrado da soma de dois termos, A mais B. Então como é que eu faço isso? Essa base aqui está elevada ao quadrado, então ela deve ser repetida duas vezes. Quando eu estudava isso aqui na 8ª série, que não era ano, era série,
eu achava complicado, que o professor falava de uma vez, ele dizia o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Eu achei um absurdo ter que decorar isso aqui. Mas aí quando eu vi que era só desenvolver aqui, aí eu achei mais simples, né? Se você tem, por exemplo aqui, ó, se você tem A mais B ao quadrado, né? Se essa base A mais B está ao quadrado, isso quer dizer que você tem que repetir aqui 2 vezes, ó. Você vai fazer A mais B vezes A mais B. Pronto, repetir a base 2 vezes. B. Saiu feio aqui. Deixa eu melhorar aqui. Pronto. A mais B. Aí, ó, repetir a base 2 vezes. Agora eu multiplico aqui o primeiro. Eu multiplico aqui o primeiro termo com cada um aqui do segundo. A vezes A. Veja que não tem nenhum sinal negativo, então não precisa nem fazer jogo de sinal. Então A vezes A é A ao quadrado. Pronto, aí vai A vezes B, aí é AB. A vezes B é AB. Pronto, já foi o A com todos os termos do segundo aqui. Vamos o B. B vezes A também é AB, colocando na ordem alfabética, né? Também é BA, mas pode escrever AB, certo? E B vezes B, B ao quadrado. B ao quadrado. Pronto, é só fazer isso. Agora, como AB é semelhante a AB, eu posso dizer 1AB mais 1AB, 2AB. Então, eu vou ter A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Por isso aqui diz que é assim, ó, o primeiro termo e o segundo termo. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. A fórmula é essa. Que fica difícil, pode ser difícil para decorar, mas aí não precisa decorar. Você basta fazer o que eu acabei de fazer agora, né? Então, vamos aqui, fica desse jeito aqui, né? A mais B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. De forma aqui resumida, né? Continuando ainda com outro. Vamos ver aqui uma representação geométrica do que nós estamos estudando. A representação geométrica é com o desenho, né? Então, veja aqui. Todo esse terreno aqui é o terreno da escola, mas a escola mesmo é só essa parte aqui, porque a escola é quadrada, né? Também pode ser o exemplo dado que é como se fosse a garagem, né? A casa todinha e a garagem é só essa daqui, certo? Tem um exemplo nesse sentido. Então, vamos lá. Veja bem, geometricamente é o mesmo que calcular a medida de área de uma região quadrada de lados com medida de comprimento A mais B. Então tá aqui, esse lado aqui é A e esse lado aqui é A, isso quer dizer que é quadrado. Então como é que eu calculo a área? Um lado vezes o outro, A vezes A ao quadrado, certo? Então, só que esse terreno todo ele é quadrado, certo? Aí nós temos aqui esse pedacinho aqui, ele é B. Daqui para cá ele é B. E daqui para cá ele é A, que é o mesmo tamanho desse lado aqui, ó. Então aqui também vale A. Se aqui é A, aqui também é A. Certo? Então, se esse lado aqui é B, ó, se esse lado aqui é B e esse lado aqui também é B, então esse canto aqui vai ser quadrado, esse terreno aqui vai ser quadrado, que é B vezes B, B ao quadrado. E aí, se esse lado é B e esse lado é a área é A vezes B. Então eu vou ter aqui 2AB, ó, esse terreno aqui, essa parte aqui do tamanho desse, A vezes B, certo? E aí, juntando tudo, fazendo a soma desses 4 terrenos aqui, que na realidade dá um terreno só, nós vamos ter o seguinte, ó, A ao quadrado, somado com AB, mais AB, mais B ao quadrado. Sendo que AB mais AB dá 2AB, tá certo? Aí nós temos o quê? Um trinômio quadrado perfeito. Por que um trinômio? Porque, pessoal, nós temos 3 termos,
né? Um termo é um monômio, 2 termos é um binômio, 3 termos é um trinômio, né? Que a gente chama de polinômio. Polinômios são vários termos. Foi o que a gente já estudou no 8º ano, né? Tá, aqui é um trinômio porque tem 3 termos. O que separa um termo do outro? Um sinal de mais ou um sinal de menos. No caso aqui tem, ó, um termo, 2 termos, 3 termos. Por isso é um trinômio, certo? Ele é um produto notável, pois existe um padrão no resultado e esse padrão pode ser utilizado sempre que aparecer uma soma de 2 termos elevado ao quadrado, né? Então, ele aparece da seguinte forma. Esse a mais b ao quadrado, nós temos aqui o primeiro termo da soma e o segundo termo da soma. Aí vem o quadrado do primeiro termo, né? O dobro do produto, o dobro do produto do primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo termo, certo? Que é esse daqui. Então fica o quadrado da soma de 2 termos é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes, né? Ou seja, o dobro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, que é o que eu falei agora há pouco, certo? Seria muito interessante que vocês tivessem os livros, né? Mas por enquanto ainda não tem. Então, pessoal, o vídeo já está ficando longo, né? Já está em quase 30 minutos. Então, o quadrado da diferença eu vou deixar para quarta-feira e também os exercícios. Não vou passar o exercício hoje. Vou deixar concluir aqui para a gente passar o exercício tudo junto, né? Mas vamos ver esses exemplos aqui, como é que funciona. Veja alguns exemplos. 3x mais 5 ao quadrado. Vamos ver como é que fica isso aqui. 3x mais 5 ao quadrado. Como resolver isso aqui? Repete essa base 2 vezes em forma de fator. Então, 3x mais 5 vezes 3x mais 5. É assim que se resolve. Aí vamos lá, ó. 3 vezes 3, aqui, ó, 9, né? X vezes x, x ao quadrado. Então, 3x vezes 3x dá 9x ao quadrado. 3x vezes 5. 3x vezes 5 dá 3 vezes 5 é 15. 15x. Pronto. Já foi o 3x com todos os termos aqui. Agora vamos para o 5. 5 vezes 3x dá também 15x. 15x. E 5 vezes 5 vai dar 5 ao quadrado, que é 25, né? Que é 25. Então vamos lá. 9x ao quadrado, 15x mais 15x, vai dar 30x. 30x mais 25, ou 5 ao quadrado, né? Mais 25. Pronto, é assim que fica esse primeiro aí. Vamos aqui a mais um. Esse dá para fazer aqui de lado. Y mais 6 ao quadrado. Y mais 6 ao quadrado vai ficar y mais 6 vezes y mais 6. Y mais 6. Portanto, é outro y. Pronto. Y mais 6. Agora é só multiplicar aqui, ó. Y vezes y ao quadrado. Y vezes x vezes 6, 6y. Pronto. Agora o 6. 6 vezes y, 6y. Mais 6 vezes 6, 6 ao quadrado. Juntando aqui os termos semelhantes, 6y mais 6y dá 12y. Y ao quadrado mais 12y mais 6 ao quadrado é 36. É 6 vezes 6. Pronto. Finalizamos aí esse lado. Vamos para esse outro aqui. 5x mais y.
5x mais y ao quadrado. Vai ficar como? Vai ficar 5x mais y vezes 5x mais y. Eu tenho que repetir essa base duas vezes, né? Em forma de fator. Então vai ser 5 vezes 5, 25, né? X vezes x, x ao quadrado. Então vai ser 25x ao quadrado. E 5x vezes y dá 5xy. Vamos para o outro. Y vezes 5x também dá 5xy. E y vezes y dá y ao quadrado. Veja que não houve preocupação nenhuma em fazer jogo de sinal, porque é tudo positivo, então não tem preocupação com o jogo de sinal. Então vai ser 25x ao quadrado, 5xy mais 5xy dá 10xy, 10xy mais y ao quadrado. E assim nós temos o quê? Um produto notável. É isso aí, pessoal. Na quarta-feira, depois da manhã, a gente faz produto da soma pela diferença, né, de dois termos e passa a atividade. É isso aí. Veja o vídeo, reveja, né, e até quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço.